Josué, um membro da tribo de Efraim, emergiu como uma figura central no êxodo dos israelitas do Egito sob a liderança de Moisés. Valente e fiel, Josué foi escolhido como um dos 12 espiões enviados para explorar a terra prometida. Diferentemente de seus pares, retornou com um relatório encorajador, demonstrando sua fé inabalável em Deus. Após a morte de Moisés, Josué foi nomeado por Deus como novo líder dos israelitas, encarregado de conduzi-los à terra prometida. Enquanto Josué estava perto de Jericó, ele levantou seus olhos e viu um homem em pé diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué, com coragem e curiosidade, aproximou-se e perguntou: És tu por nós, ou pelos nossos adversários? Nem uma coisa nem outra, mas como comandante do exército de Deus, agora cheguei. Com essa revelação, Josué caiu com seu rosto em terra, em reverência, e perguntou o que Deus queria dizer a seu servo. Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde estás é santo. Josué assim o fez. Inspirado por este encontro celestial, Josué reúne os israelitas. Ele compartilha o plano divino. Por 6 dias, devem marchar ao redor de Jericó. No 7º dia, marcharão 7 vezes ao redor da cidade, e ao som das trombetas, as muralhas cairão. O povo, fortalecido pela fé e obediente ao comando, prepara-se para a tarefa. Os israelitas começam a marcha silenciosa ao redor de Jericó. Durante 6 dias, acompanhados pelos sacerdotes com a arca da aliança e trombetas de chifre de carneiro, circundam a cidade. A cada passo, a expectativa cresce, tanto entre os israelitas quanto nos habitantes de Jericó, que observam. No 7º dia, ao amanhecer, os israelitas iniciam a última e decisiva volta. Após a 7ª volta, Josué ordena que as trombetas soem e o povo grite. O som estrondoso enche o ar, e milagrosamente, as muralhas de Jericó desabam, abrindo caminho para a vitória de Israel. Conforme as instruções de Deus a Josué, a cidade é totalmente destruída, e todos os seus habitantes, homens e mulheres, jovens e idosos, assim como o gado, são mortos. Esta ação drástica simboliza não apenas a conquista física, mas também a purificação espiritual da terra prometida, removendo a influência dos cultos pagãos locais. Josué pronuncia então uma maldição sobre quem tentasse reconstruir Jericó, marcando a cidade com um destino de ruínas e memória de uma vitória divina. Em meio à destruição de Jericó, uma história de fé e redenção se destaca, a história de Raabe. Raabe era uma moradora da cidade que havia escondido espiões israelitas enviados por Josué. Em troca de sua proteção, os espiões prometeram poupar Raabe e sua família quando Jericó fosse conquistada. Cumprindo essa promessa, Josué ordena que Raabe e sua família sejam poupadas e trazidas para fora da cidade antes da destruição. Raabe, conhecida por sua fé em Deus, mesmo sendo de um povo estrangeiro, é poupada da destruição e mais tarde é integrada ao povo de Israel. A história de Raabe é um testemunho do poder da fé e da misericórdia divina, transcendendo fronteiras e culturas. A história de Josué e a conquista de Jericó nos transporta para um tempo e um lugar muito diferentes do nosso. Para alguns, essa narrativa pode suscitar sentimentos de desconforto ao refletir sobre a destruição completa de uma cidade e a perda de vidas. Naquela época, as guerras e as conquistas eram frequentemente vistas sob uma perspectiva divina, e as ações tomadas eram entendidas como parte do cumprimento da vontade de Deus. Josué, como líder, estava agindo em obediência direta às instruções que acreditava ter recebido de Deus. Sua fé e dedicação foram fundamentais para guiar seu povo através de desafios formidáveis e em direção a um futuro que lhes havia sido prometido. A história de Jericó também nos convida a refletir sobre a natureza da fé, obediência e liderança. Através dos olhos de Josué,
Vemos um exemplo de liderança comprometida com a realização de um objetivo maior, apesar das dificuldades e da incompreensão que possam surgir no caminho. Enquanto olhamos para trás, para esses eventos antigos, somos lembrados da complexidade da história humana e dos diversos caminhos que a humanidade trilhou ao longo do tempo. A história de Josué e Jericó, com suas lições de fé, coragem e liderança, permanece como um poderoso relato sobre o enfrentamento de grandes desafios e a busca por um propósito maior, ressoando através das eras até os dias de hoje.